Vamos prosseguir. Há muitas perguntas que nada têm a ver com o tema. Como é claro, nós não iremos abordar. Primeiro, porque são muitas que têm a ver com o tema e o espaço de 1 hora é insuficiente. Então foram selecionadas aquelas que são mais coerentes e mais grupais. Então tentaremos fazer uma síntese. Meu marido desencarnou e eu dei suas córneas. E hoje fico pensando se agi certo, pois nunca tínhamos conversado sobre isto antes. Agiu muito bem. Para que ele quer córnea no mundo espiritual? Já imaginou da felicidade dele e sua, quando descobrir que aquilo que não mais servia ia degenerar, restituiu a visão a alguém que deixou de possuir a claridade? Não pode haver dádiva maior do que essa. É uma autodoação. O conflito, porque ele não autorizou, também não justifica, porque é um bem que se lhe faz. Há várias conotações em nosso movimento, destituídas de sentido. São lirismos e fantasias. Ai, quando nós damos um órgão, na outra encarnação o perispírito vem amputado. Mas onde é que leram isso? Quando nós usamos mal o órgão, sim, nós degeneramos o modelo organizador biológico pelo nosso ato moral. Como é que o bem pode fazer mal? Em qualquer hipótese. Ah, mas no momento em que extrai, o espírito sofre muito. Quem disse? Se o espírito for materializado, ele sofre com a retirada ou não do órgão, porque ele está vinculado aos despojos materiais. Ele sofrerá a asfixia do sepultamento, ele sofrerá as labaredas da cremação, porque é um estado de atraso dele. Mas toda vez que a pessoa se torna instrumento do bem, o bem ameniza-lhe as possíveis aflições. Já imaginaram no antigo cadáver do anônimo, que ia para a universidade ajudar os estudantes a entender o mecanismo dos órgãos? A própria ciência médica ergueu, em benefício do cadáver anônimo, um verdadeiro hino de louvor e de gratidão. Saibam que aqueles que foram levados com o objetivo de ser úteis para o estudo e o progresso, tornam-se benfeitores da humanidade, mesmo sem que hajam planejado isso. É a lei de amor. O amor cobre as multidões de pecados. Nós espíritas reservamos-nos o direito de sugerir à medicina que avance mais no transplante do coração, porque a simples morte cerebral, para nós espíritas, não significa morte real. A morte real dá-se após a parada cardíaca demorada e a morte do tronco encefálico. Aí não tem mais retorno. Mas a morte cerebral tem propiciado a vários pacientes retornarem lúcidos depois de 5, 8 e 12 anos. Daí nós esperamos que o avanço da ciência propicie no futuro próximo transplante cardíaco depois da morte cardíaca, não com a pulsação do coração, porque nesse caso seria uma eutanásia. Porque é tão difícil de iniciar a mudança, apesar da concretização. Parece que não se tem força alguma quando se pretende isso. É natural, é um atavismo. Nós demoramos milênios no instinto, em que agíamos e reagíamos por impulsos. Agora que nós vamos raciocinar para agir, todo o nosso controle está dentro daqueles impulsos. Toda mudança em qualquer área exige sacrifício. Os automatismos, os condicionamentos conspiram contra nós.
Joana de Ângeles me diz: toda vez que lhe vier um mau pensamento, substitua-o por um bom. E quando eu digo a alguém, mas eu não posso, eu digo, não, você gosta mais do ruim. Porque é só substituir. Já que não pode viver sem pensar, pense bem, não pense no mal. Então não se incomode, tente até criar novos condicionamentos. Experimente até gerar novos automatismos. Educar é criar hábitos. Quem não tem bons tem maus hábitos, porque são automáticos. Daí é um pouco difícil, mas foi muito difícil deixarmos de comer carne crua. E agora já estamos comendo só com um pinguinho de sangue. Em breve não vamos comer nenhuma. E sucessivamente o processo é lento. Mas se nos resolvermos pelo resultado positivo, lográ-lo-emos. Tentamos, caímos, repetimos, levantamos, até ficarmos de pé. Poderia nos fornecer uma meditação, exercícios para diminuir a recordação insistente dos fatos dolorosos em nossa mente? É normal lembrar desses fatos dolorosos? Muitas vezes pensamos haver esquecido. E em dados momentos, depois de longo tempo, a dor volta com toda a intensidade. Há um método. Habitue-se a dar o direito ao outro de fazer o mal, como você também a outros faz mal. Se nós começarmos a considerar que cada um é o que pode e não temos o direito de impor-lhe aquilo que nos agrada, mudaremos de atitude. Esquecer a ponto de anular é um problema de memória. Mas quanto mais nos recordarmos e pensarmos, mais fixaremos. Toda vez que vier a lembrança, assim, mas isso já está diluído. Faz tanto tempo. A pessoa não teve a intenção. No fundo, a pessoa estava doente. Desejou somente competir. Ela quis me derrubar, por isso ou por aquilo. Que bom que eu estou aqui. Autoconforte-se. E verificará que vai diluindo. Eu fiz um seminário uma vez numa cidade para 2.000 pessoas. E numa técnica de meditação, que eu costumo chamar visualização, para não ter vínculos com outras doutrinas e ter um significado terapêutico, eu propunha o seguinte: depois de criar o clima, o relaxamento, como manda essa terapia alternativa, eu sugeri: volte a um momento feliz. Visualize um momento feliz que você já teve. Volte 5 minutos antes do momento feliz. Agora, comece a viver o momento feliz. Vá, reviva-o. Se emocionar, chore. Se houver vontade de rir, sorria suavemente. Vamos lá. Quando eu contar 3, comece a lembrar-se minutinhos antes do acontecimento. E então, 1, 2, 3, etc. Agora viva o momento feliz. Dei uma pausa de 10 minutos. E depois fiz um retorno. Quando termino, normalmente eu faço uma avaliação. E na avaliação eu perguntei assim: alguém lembrou do momento feliz? Levante o braço direito. Uma floresta de braços direitos. Mas aí uma senhora se levantou e disse: Edivaldo, eu quero dizer ao senhor que eu não consegui lembrar-me de um momento feliz. E por que não? Porque eu nunca tive um momento feliz. Ela era da minha idade. Dei assim uma calculada e digo: bem, mas a senhora é uma senhora muito bonita. A senhora deve ter tido um namorado, um monte. Eu disse: então teve um monte de momentos felizes. Mas nenhum queria casar. Eu digo: mas eu não pedi o que eles queriam. Eu pedi para a senhora lembrar do momento feliz. A ilusão é o momento feliz. Somente ver aquele namorado se aproximando, conversando, as mentiras. É uma felicidade, uma alegria. É a ilusão. Ela disse: seu Edivaldo, mas eu não tive. A senhora casou? Casei. Então a senhora teve pelo menos um momento feliz. Porque o senhor não conheceu a bucha do meu marido. Notem bem. Eu disse: mas não foi encantadora a sua viagem de núpcias? Isso foi. Não foi tão bom a senhora achar que ele era melhor? Isso foi. Momentos felizes. Mas depois, a senhora teve filho? 2. Eu digo: então, minha senhora, a senhora teve 2 momentos felizes.
Porque do ponto de vista biológico, o pós-partum proporciona um relax, um bem-estar tão extraordinário que a pessoa dorme. É um dos momentos mais felizes da vida. Digamos, é um momento de plenitude. A senhora então teve 2. Mas precisa ver os meus filhos o que deram. Um não é nada e o outro é toxicômano. Ela só fixou o lado negativo da vida. Então não tinha recordações. O inconsciente não podia eliminar nada porque ela não registrou. Então ele disse assim: e agora você está contentinha? Ai, adoro. Eu digo, então fique meditando nisso 20 anos. E quando ele pedir, porque eu vou viver mais, recorde o momento feliz, essa vai recordar agora. Daí, nós temos uma tendência masoquista de ser infelizes. Adoramos ser infelizes. Adoramos. Eu tinha uma colega no trabalho que era minha fonte de experiência. Todo dia ela chegava e perguntava assim: como é que eu estou? Eu digo, ótima, porque eu sou muito otimista. Ótima. Coitadinha, eu não estava não, mas eu dizia por caridade. Tá ótima. Ela tinha um cabelo muito liso, partia no meio e arriava de um lado e do outro. Ficava assim aquele rosto de quarta-feira de cinza. E eu dizia, mas tá ótimo, mas se fosse você faria permanente nas pontas do cabelo. Naquele tempo fazia ferro aquela coisa. E ela dizia, não, Divaldo, para mim não dá e tal. Todo dia. Ela chegava, oi, Divaldo, como é que eu sou? Eu digo, nossa, está bem, hein? O que é que lhe aconteceu? Você acha que está ótima? Mas um dia eu não estava bem. E quando ela chegou, perguntou, como é que eu vou? Eu disse, péssima. Horrorosa. Por isso que não acha namoro. O que é que aguenta uma cara desta? Uma cara de jejum tal. Ela fez, nossa, hoje você está pior do que eu. Ficou boa. Precisava de tratamento de choque. Então nós cultivamos. Nós adoramos quando alguém diz assim, coitado, a gente fica. Eu não aceito o coitado de ninguém. Ah, Divaldo, você emagreceu. Dieta. E você está pálido. Ah, é porque agora eu não tomo sol, estou proibido. Não devemos inspirar compaixão, mas provocar amor. Compaixão é uma onda negativa sobre nós. Eu ouço pessoas dizer assim, fulano, coitado. Tenha dó, é uma vibração perturbadora. Por que coitado? Há entre muitos espíritas um conceito muito curioso sobre Chico. Ai, Chico Xavier, coitado. Eu não vejo porque que ele é coitado. Ai, mas ele sofre tanto, coitado. Ué, mas todos nós sofremos. Mas ele sofre mais, coitado. Por que coitado? Que maravilha que ele está expungindo, que ele está resgatando. Ah, mas ele, coitado. Eu digo, eu não posso conceber que seja coitado um instrumento que dialoga com as estrelas. Um homem que fala e vive no mundo transcendental. Ele não é digno de comiseração, é digno de respeito, de carinho, de ternura e de imitação. Mas coitado não. Ai, mas ele está tão velhinho. Ué, com 87 anos, o que é que ele estivesse como? Imagina, eu com 50 estou assim acabado. Quanto mais. Notem, a autoterapia. Nós temos que mudar a nossa escala de valores para melhor. Nada de autocomiseração. Nada de ser o coitadinho da festa. Temos que nos esforçar porque nós somos gente. Somos filhos de Deus. Eu psicografei um pequeno livro que se chama Filho de Deus. E Joana me diz, tu és filho de Deus. Eu sabia, mas não sabia direito. Eu tinha cá minhas dúvidas. Eu digo, vai ver que não sou filho legítimo. Agora não, seja filho de que for, é herdeiro, mas antigamente não, só os legítimos. Porque ele tinha sido assim tão econômico comigo. Ela diz, tu és filho de Deus, tu és herdeiro do universo. Eu nunca tinha pensado, já imaginaram, e eu acho que muita gente aqui não pensou. Quando ela disse que eu era herdeiro do universo, que eu digo, meu Deus, abri a janela e disse, olha aí, o que há? Tudo isso é meu. É. Só que o herdeiro da terra espera o pai morrer e eu já sou antes que ele morra. Então eu sou co-criador.
me veio uma alegria, eu estufei o tórax. E nesse dia eu me amei. Porque o grande problema de tudo isso é a falta do auto-amor. Nós somos frutos de uma sociedade castradora, de doutrinas inibidoras, que mudaram a nossa estrutura de personalidade e que nos puniram. Viver é uma desgraça, sexo é um crime, é coisa imunda. Ser uma pessoa alegre está desrespeitando as leis de Deus, é coisa demoníaca. Então nós ficamos castrados. Eu tenho pessoas que dizem assim, eu nem vou rir, porque quando eu dou uma risada, uma desgraça me acontece depois. Eu digo, seja feliz agora, e quando a desgraça chegar, fique desgraçado. Mas viva cada emoção no seu momento, porque talvez a desgraça não venha, e você deixa de ser feliz. Seja feliz agora. Quando ela vier, dilua e volte a ser feliz. Então, se nós considerarmos que aquilo que é negativo pode tornar-se positivo, não é muito bom quando alguém se desvela e nós verificamos que não é nosso amigo? Melhor sabê-lo, não amigo, do que tê-lo como sem que ele seja. Então, ao invés de ficar ressentido, até ficamos agradecidos. Eu agradeço a Deus, digo eu, porque se são válidas as experiências dos outros, as minhas também, das quais eu sou testemunha. Lealmente eu agradeço a Deus todas as experiências, inclusive as mortificadoras, que me ajudaram a crescer por dentro. Maturidade psicológica é exatamente esse desenvolvimento para enfrentar desafios. Então a melhor técnica é ainda auto-amar-se. Notem que o Evangelho é muito claro, é um tratado de psicologia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar alguém mais do que a mim me amo, senão é transferência psicológica. Mas na hora que eu me amar, eu amo por projeção. Há um poema muito bonito, de um livro que se chama Poemas para Rezar, de um jovem sacerdote francês. Ele diz assim, eu procurei Deus em todo lugar e não achei. Eu procurei o meu próximo em todas as pessoas e não o encontrei. Um dia eu me amei e descobri Deus e o próximo dentro de mim. Ele se chama Michel Quast. Quando nós nos amamos, isto é, não me venham dizer que isso é egoísmo, hein? Porque egoísmo é querer para si. Auto-amar-se é desenvolver os valores éticos para crescer e ajudar o progresso da sociedade. Muitas vezes, mas auto-amor, Ave Maria, eu me amar a mim mesmo? Você não vai amar os outros? Então ame-se, perdoe-se. Só nos falam que devemos perdoar aos outros. Temos que auto-perdoar-nos. Cometeu um crime, muito bem, levante-se e reabilite-se. Em o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo Código Penal da Vida Futura, nos 32 itens do maior tratado de direito que eu jamais li, e deve ser lido principalmente pelas pessoas da lei, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Num dos itens, ele diz, em outras palavras, todos nós erramos. Depois do erro, devemos passar por 3 períodos. Primeiro, se somos pessoas conscientes, erramos, arrependemos-nos. Mas o arrependimento não basta. É o ditado brasileiro, arrependimento não paga dívida. Logo depois, expiação, sofrer o efeito da ação negativa. Todo arrependimento honesto leva-nos ao sofrimento. A esse estado de angústia. Ora, por um momento infeliz, eu criei uma situação tão embaraçosa. Mas isso não basta. A lei, estou adindo, não é de sofrer, é de reparar. E Kardec usa o verbo reparar. Então, eu errei e arrependo-me. Expio e reparo. Não estamos na terra para pagar. Ainda é uma linguagem teológica. Algumas vezes na doutrina nós vemos isto. Recordemos-nos que algumas das entidades que ditaram a codificação, sem nenhuma censura de minha parte, é óbvio, utilizavam-se da terminologia que lhes era
habitual. Então, pagar. Mas o bom senso kardeciano pede reparar. Reparação. Eu posso cometer o crime mais hediondo e devo reparar da forma mais bela e mais sacrificial. A reparação nos liberta. A ação do bem anula a ação do mal. Todo bem que fazemos nos faz bem. Todo mal que direcionamos a nós nos faz mal. De acordo com sua afirmação que as doenças são estados interiores, que a pessoa se encontra, então nós podemos comandar, nós podemos controlar todo o nosso corpo para ser sadio, de acordo com nossas atitudes e emoções, sim. E os deficientes? E o karma, como fica nisso? Submetido à nossa mudança de conduta. Porque o karma não é uma fatalidade, você tem que pagar. Você tem que reparar o mal que fez. Quem não repara pelo ato de amor, repara no alto sofrimento. E os deficientes estão reparando. Eles já tiveram a sua provação e fracassaram novamente. Então estão na expiação da qual não podem fugir. Misericórdia de Deus. O aluno está na escola. Enquanto todos estudam, ele gazeia as aulas. Ele faz balbúrdia. Chega no exame, ele vai reprovado. Então o que faz? A educação faz um reforço de classe. Ele faz um novo exame. Como ele não é atento, ele volta a ser reprovado. Repete o ano. Não é punição. Punição seria promovê-lo sem capacidade, porque ia punir a sociedade colocando alguém incapaz para administrá-la. Então o amor dá-lhe uma nova oportunidade. Ele volta a incidir e a insistir ou a reincidir no erro. Então ele vai reprovado pela segunda vez, pela terceira. A benefício do grupo social, ele vai expulso. Aqui na lei divina, ele é conduzido à expiação, ao cárcere do corpo que mutilou, para aprender a respeitar o corpo, que é o seu instrumento de evolução. Não é punição, é pedagogia educativa. A gente olha uma criança e ela atende. Ela às vezes não atende e a gente balança a cabeça como que diz, daqui a pouco você vai ver. Ela não atende. A gente fala, até tomar uma atitude enérgica. Mas é necessário que a nossa conduta seja muito saudável, para que nós, com a mente correta, o que não quer dizer que nós nunca vamos adoecer, não vamos ter gripe, não vamos ter diarreia, não é isso. Quando nos referimos à saúde, não é falta de doença, é um estado de bem-estar. A Organização Mundial de Saúde definiu-a como sendo o resultado de 3 fatores: bem-estar psicológico, harmonia fisiológica e equilíbrio socioeconômico. A pessoa pode ter uma saúde de ferro, pode ter uma psicologia de aço, se não tiver dinheiro se desequilibra. Então o fator psicossocial e socioeconômico, os fatores, contribuem para o estado saudável. Eu posso estar aqui com um bruto câncer com metástase, só que ele ainda não atingiu um órgão sensível para me dar a sua notícia. Então eu estou com saúde, entre aspas, com um câncer devorador. Na hora que eu senti, eu já estava doente, só que eu não sabia. Daí o estado de saúde não é ausência de doença, porque isso é uma máquina biológica, ela gasta. Em cada segundo morrem 30 milhões de glóbulos vermelhos em nosso aparelho circulatório. E nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos. Em cada 15 minutos, 1/7 do nosso corpo se modifica, morre e 1/7 nasce. Até o momento em que não se repete. Então advém a morte biológica. Uma pessoa de 70 anos já teve 10 corpos e não se deu conta. Só os neurônios cerebrais, 100 trilhões, 100 bilhões, é que não se repetem. Mas já há uma teoria de que aqueles que morrem são substituídos pelas alterações que eles produzem, os que permanecem, através do que se chamam dendrites, árvores, ramificações. Os que permanecem ramificam-se para as sinapses, e então ele faz ramos, árvores, daí a palavra dendrite grego, que é árvore. No entanto, nós estamos morrendo e vivendo,
Na hora em que nós estabelecermos o controle mental, evitarmos mágoas e ressentimentos, gozaremos de muito mais saúde, isto é, de bem-estar. Gostaria que fosse falado um pouco mais sobre como adquirirmos um câncer e também como nos curarmos. As pessoas também não podem levar a palavra a fogo e ferro. O oncólogo americano Bernie Siegel diz: você é responsável pelo seu câncer, que é toda vez que nós cultivamos sentimentos de amargura, de violência, nós degeneramos os princípios nutritivos do organismo. Mas nós espíritas sabemos disso. O que modela o corpo é o perispírito. E o perispírito reflete o espírito. O que o espírito pensa, o que o espírito cultiva, o perispírito plasma. Então, uma pessoa de temperamento hostil, de caráter venal, uma pessoa que gosta da insegurança e da rebeldia, desarmoniza esse modelo, esse molde no qual estão as nossas células. Como consequência, já que houve uma disfunção do aparelho vibratório, as células degeneram. As células têm um ritmo medial de 30 dias para morrer. Através de um fenômeno chamado cissiparidade, elas se partem. Quando desarmoniza o ritmo, elas passam a repartir-se com muito mais velocidade. Então forma o tumor, que pode ser benigno ou maligno. Então, alguma delas cai na corrente sanguínea e vai desenvolver-se em outra parte do corpo, a metástase. Se nós reharmonizarmos esse equilíbrio psíquico, nós mudaremos a nossa estrutura, mas todos vamos morrer. E ninguém vai morrer de saúde como Matusalém. Nós vamos morrer de desgaste. Daí, essa proposta é apresentada como sendo a interação mente-corpo, espírito-matéria, que nós podemos controlar. As doenças crônicas são a consequência do passado. Como são uma consequência, nós não podemos anular o passado, mas podemos regularizar os danos do passado. Lhes contarei também uma experiência pessoal. Em 1954, eu tive uma afecção muito grave de garganta. Estava em São Paulo e indo ao médico, ele ficou muito preocupado. Naquele tempo o câncer era menos popular do que hoje. Hoje está na moda. É a segunda doença que mata no Brasil. A primeira é a doença do trânsito. Mata muito mais do que o câncer e a AIDS somados. O trânsito da rua, em que os assassinos estão no volante e são donos da via pública. Então, o médico me disse: olha, tudo indica que o senhor está com um tumor maligno na laringe. E então, nós precisamos fazer coleta de material para ver se é operável ou não. Naquela época, eu fiquei preocupado, é claro, porque me adveio rouquidão. Saindo de São Paulo, fui visitar Chico Xavier, que morava em Pedro Leopoldo, fui via Belo Horizonte. Quando cheguei lá, era dia de reunião, dia de sexta-feira, e ele pediu para falar. Ele disse com muita dificuldade que estava afônico. Mas ele sorriu e disse assim: fale a si mesmo, meu filho. Eu então falei com a voz horrorosa, pior do que essa. Falei. E quando eu ia parar, veio um bilhetinho de Emmanuel, que eu tenho arquivado. Então, assim, pedimos ao irmão Divaldo prosseguir falando até quando as forças permitirem. Precisamos de um clima de tal natureza, etc. Eu continuei falando e digo assim: eles querem me acabar. Continuei falando. Terminou a reunião, eu estava mais afônico. Fomos então à residência do seu irmão André Luiz, onde tomávamos um cafezinho com broa de milho. Éramos 5 homens: Chico Xavier, eu, Arnaldo Rocha, José Martins Peralva e uma outra pessoa que me não recordo. Éramos 5. Fomos para um quarto. André colocou um cobertor na janela fechada para interditar a penetração da luz. E então Chico disse assim: meu filho, vamos orar, que eu vou pedir aos bons espíritos te aplicarem paz. Sentamos, eu fechei os olhos, começamos a orar. E subitamente ouvi uma voz dizer assim: Divaldo, com um acento muito peculiar: Divaldas, abre a boca. Eu então abri a boca.
Ela disse, vai doer um pouco, eu vou cauterizar. E me introduziu algo que me dava a impressão de ser um tubo com uma ponta fluorescente, porém maleável, porque ele se ajustou. E eu ouvi um ligeiro ruído e senti uma dor, só não gritei porque o negócio estava na boca. Então ela disse assim, abra os olhos. Quando eu abri, aí eu gritei. Estava diante de mim um espírito materializado. Sheila, loura, a indumentária branca, os cabelos sorrindo. Então, Divaldas, vai ficar bom, não há problema. Eu fiquei hebetado. Até não gritei mais porque não me lembrei. A claridade que dela se irradiava era tal que os tijolos do piso eram visíveis. Então ela me disse assim, eu queria lhe dar um presente, porque eu digo, deve ser alucinação, não é possível. E o Chico arriado sobre uma cômoda. Você quer um presente? Eu digo, quero, minha irmã, para guardar, para toda vez que vier a tentação me dizer, não, foi alucinação, eu pego no objeto. E o que é que você quer? Eu tinha uma amiga suíça que morava no Rio de Janeiro, uma senhora que organizava minhas palestras, a senhora Elizabeth Kittmann, e que me falava muito do Edelweiss, que existem no Monte Blanco, principalmente nas cordilheiras da Suíça, nos Alpes. Eu aí me lembrei do Edelweiss, que eu não conhecia. Eu disse, Sheila, já que você é alemã, está daquela região, você me daria um Edelweiss? Meus amigos, creiam se quiser, porque se não quiser também não importa. Começou a chover perfume. Eu tirei o lenço depressa, coloquei assim, e Edelweiss, Violeta dos Alpes, que são as minhas preferidas, eu não tinha dito nada. Então eu abri o lenço, ela sorriu e diluiu-se. Quando ela ia diluindo, ela disse assim, obrigado, já estava com a voz normal. Obrigado, Sheila. Diluiu, etc. Nunca mais, em mais de 40 anos, eu tive uma rouquidão. E eu falo 10 horas num dia, num seminário e uma palestra à noite. Bem suave aos gritos, como eu faço. Então eu fui reflexionar. Estava no meu karma. Porque eu sei que em alguma encarnação relativamente próxima eu fui suicida. Graças a certos sintomas do aparelho respiratório que eu tenho. Tenho sempre secreção. Tive asma na infância. Tive bronquite, tive broncopneumonia. Tudo que foi bronco eu tive. Tive direito a todos. E até hoje, adulto, já fiz as várias terapias, o Dr. Bezerra me receita periodicamente, eu uso, mas é um karma. Então, creio que estava no karma pelo mau uso e encerrar ali aquela etapa, não obstante. Porque eu estava usando o aparelho fônico para um fim edificante, eu comecei a anular pelo bem, pelo bom sentido da vida, aquilo que eu deveria encerrar através da dor. Porque Deus é amor. A reparação substitui a cobrança punitiva. Daí, nós podemos mudar. E eu falei na estante da outra doença que eu tive. As minhas doenças, assim, quando elas chegam, é para testar. E também passam, não deixam maiores resquícios. Qual o exercício para nos libertarmos de nossas raivas e mágoas? Como fazer para perdoar? Não há nenhuma farmácia que venda antídoto. Me dê aí 2 remedinhos para perdoar. É somente o trabalho de não fixar. Sabe por que nós guardamos mágoas e não perdoamos? Porque somos orgulhosos. Nós achamos sempre que nunca merecemos o que o outro faz contra nós. Se nós começarmos a achar que o inimigo é um benfeitor, a vida muda completamente. Meus amigos, vou contar-lhes outro fato. Quando eu completei 6 anos, eu vi um espírito que me disse, farei da tua vida um inferno. Eu era criança, 6 anos. Tu me vais pagar. E me contou coisas incríveis que eu não entendi nada. Havia um pequeno ser, de forma indígena, que me acompanhava, brincava comigo. E aquele ser, passaram-se os anos, eu atravessei a adolescência. E aquele ser me martirizava. Eu tive noites muito difíceis. Porque era interexistente. Eu estava deitado e me sentia fora. Foi um filho que fez sofrer seus pais. Porque eu me deitava entre meu pai e minha mãe, segurando as mãos. E quando eles iam libertar-se, eu despertava. Então eu lhes causei muitas dores e angústias.
E eles, angelicalmente, diziam: se acalme, meu filho, tenha paciência, chame por Deus. Quanto mais eu chamava por Deus, mais aparecia outra coisa. Porque facilitava, eu me concentrava. Muito bem. Quando eu cheguei mais ou menos à idade da razão, esse espírito me contou uma história muito interessante, que no ano de 1600 e X, eu lhe havia sido muito mal, havia o prejudicado em tal período, etc. E me contou toda a história. Foi um período de guerras franco-austríacas, o terceiro período e tal, e ele me odiava por isso. Eu fui raciocinar e achei que seu ódio era injusto, porque naquela oportunidade, se eu estava em tal função, eu deveria seguir aquilo que era estatuído. E ele, que não era uma pessoa bem procedida, eu tive que aplicar o recurso e ele tomou ódio de mim. Muito bem. Nesse ínterim, eu assisti um filme chamado O Máscara de Ferro. Era a história de uma personagem francesa da ilha de If, em Marselha, no qual se colocou a máscara de ferro. E o filme me impressionou muito a adolescência. Aquele rosto inexpressivo com a máscara. Um dia que ele me apareceu, eu associei. Eu disse: nossa, mas o senhor tem um rosto que parece a máscara de ferro. A partir daí eu comecei a chamá-lo Máscara de Ferro. Ele foi meu amigo 35 anos. Todos os dias, todas as noites. Às vezes fazendo palestra, ele aparecia, dizia expressões chulas. Houve uma vez na Federação Espírita Brasileira que eu estava falando, quando eu vi alguém gritar assim: cala a boca, estúpido. E eu me virei, porque eu ouço mesmo. Era ele de lá. Eu disse mentalmente assim: cala a boca aí, velho. E continuei. Ele foi instrumento de momentos muito difíceis. Um dia eu andava pela rua principal de Salvador com um amigo, quando alguém me puxou assim pela gola com muita violência, e quando eu voltei recebi um soco que me arrebentou aqui no zigoma e caí sobre uma vitrine de uma joalheria. Então foi um escândalo, que arrebentou os vidros, eu me cortei, e quando eu caí, a pessoa que me golpeou disse: ai, o senhor me desculpe. Não era nem senhor, era um rapagote eu. Você me desculpe, eu pensei que era um sujeito que andava atrás de minha mulher, porque por detrás parecia muito. E eu aí fiquei com a cara de pandeiro de carnaval, né? E aí eu fiquei assim aturdido, houve aquele frisson, e eu sempre me eduquei para, no momento grave, não reagir. Eu disse às pessoas: um momentinho. Pedi licença ao joalheiro, fui lavar o rosto. Ele me colocou um band-aid, me tranquilizou, e eu só pedi assim: me mande para casa. Ele disse: onde é? E eu digo: eu dou o endereço, depois eu pago o carro, me mande para casa, me mande para casa. Que era para eu não perder a consciência, porque eu estava num jogo de vibrações. Este homem ficou meu amigo o resto da existência até desencarnar, o joalheiro. Então eu fui. Quando eu cheguei em casa, ainda aturdido, porque não só o golpe físico, mas a vibração, eu encontrei o Máscara. E ele me disse assim: agora eu já sei como te matar. Eu somente coloco na mão de alguém um instrumento e te mato. Eu me comovi e disse a ele assim: olha, matar mesmo você não mata, porque ninguém morre. Se eu perder o corpo, aí que você perde. A sua grande vantagem é me deixar aqui, porque você me perturba. Mas se eu desencarnar como sua vítima, tchau, belo, você não me pega nem na outra encarnação. Porque eu vou como vítima. Meus amigos, contando assim 2 minutos, é uma coisa. Vivendo em muitos anos é outra. Um dia, ele me disse: tu não me convenceste. Eu sei quem tu és. Mas tu me venceste pela paciência. Eu vou te abandonar por uma temporada. Um dia eu volto. Eu fiquei tão contente que nem respirei para ele não se arrepender. Aí ele sumiu. Vocês sabem que eu senti falta? De vez em quando ele dizia assim: e o Máscara não veio hoje? Ah, ele está de viagem. Aí eu tirava logo o pensamento para não atrair. Certo dia, deixaram na porta da mansão do caminho uma criança numa caixa de papelão. E o porteiro disse: tio Divaldo, eu tenho aqui uma criança na porta chorando. Eu fui correndo, era uma meninazinha, pretinha, feinha. E então eu peguei a caixa e disse: mas minha filha, como é que você conseguiu ser tão feia? Fui brincando, ainda me lembro. Você vai ser a rainha das meninas feias, mas vai ser rainha. A meninada veio correndo: tio, mandei lá para casa, nós tínhamos 25 lares. E quando eu fui subindo uma ligeira rampa para a casa grande onde eu moro, que é a casa da administração, para termos um tato psicológico de igualdade, nós chamamos casa de administração, mas casa grande. As outras são as casas, os lares, famílias e a casa grande. Quando eu fui subindo, ele me apareceu. Eu digo: ai, meu Deus. Então ele virou para mim com aquele semblante duro e me perguntou: tu amas a isso que está?
Eu disse, meu irmão, não é isso. É um ser de Deus. Tu amas a isso? Aí só de raiva eu digo assim, amo. Mas também não amo tanto, está chegando agora. Eu não sou um fecha-clé que abre, joga e fecha, não. Está chegando agora, mas eu vou amar. O senhor sabe que eu vou amar. Ele se aproximou, pôs a mão nesse ombro, eu estava com a criança assim. E cara a cara ele me disse, tu vais amar? Eu digo, pretendo. Tu vais amar alguém que é tão desgraçado que foi jogado fora? Eu digo, não acho que seja desgraçado. Deus nos elegeu para recebê-la por mérito dela e nosso. Ela não foi jogada fora. Sua mãezinha, ante a impossibilidade de dar-lhe o que nós poderemos dar, recebeu a intuição de trazê-la para aqui. Se viesse me pedir, eu negava, porque eu só aceito crianças sem pais. Ela então deixou, talvez com uma grande dor do coração. Ele disse, mas tu pretendes amá-lo? Eu digo, pretendo, meu irmão. Então, Divaldo, pela primeira vez ele chamou meu nome. Tu agora me convenceste. Se tu a amares, eu sou obrigado a te amar. Porque esta que aí está é minha mãe. E eu tenho que te ajudar para que tu a ajudes. E ficou meu amigo. A danadinha era terrível. Não gostava de mim. Mãe não é fácil, nem na outra encarnação. Eu viajo muito. E quando eu volto, todas as crianças vêm falar comigo no dia seguinte. De 8 às 11, a porta da minha sala fica aberta. Oi tio, oi tio. E eu anoto quem não vem. Porque criança já sabe. Às vezes é tímida, não vem, depois ele nem se importou. Faz o teste na gente, eu anoto. Como eu faço o percurso pela comunidade, quando eu encontro criança, olá, como foi de viagem? Ah, eu não viajei não, tio. Mas eu pensei que viajou, porque você ainda não veio falar comigo. Ah, tio, eu esqueci, eu não sabia. Como não sabia? Deu no alto-falante. Nós temos serviço de som interno em todas as casas, nas árvores, em todo lugar, colocamos música. Ah, mas eu não estava aí na hora. Ah, tá bom, da próxima vez fique mais atento, viu bem? Que é para ele sentir-se homenageado. Porque se ele foge hoje, foge amanhã, foge depois, é porque eu não sou filho dele. Esses mecanismos conflitivos. E a menina não ia. Eu dizia, tia, você falou com fulana para me ver? Falei. E ela foi. Eu digo, não foi. Eu usei os métodos antigos, suborno. Dava presentinho, ai que criancinha linda, e bonequinha. Depois eu usei a negativa. Tio, não. Tio, você sabe que não merece. Fui mudando de método, nunca bati. Porque o verbo bater nunca entrou em nossa comunidade. Lá, que é proibido proibir, não se permite maltratar. Então, ela foi crescendo. E com essas manobras de adolescente aborrecente, ela foi continuando. Quando ela completou 15 anos, eu mandei chamá-la e disse, quero abraçá-la, você hoje é uma menina de 15 anos. Então eu fiz uma cena, adolescente adora cena. Eu digo, sente aí. Peguei a porta, tranquei ruidosamente por dentro. Peguei a chave, botei em cima da mesa para ela, hoje nós vamos conversar de homem para homem. Hoje nós vamos quebrar a castanha. Ela ficou cinza do choque. Ela disse assim, poxa tio, eu digo, puxei um banquinho, me sentei para ficar mais debaixo do que ela, que é técnica psicológica. Aí eu olhei para ela e disse assim, por que você não gosta de mim? Tio, eu gosto. Você não gosta de mim. Eu não lhe obrigo que goste de mim, eu acho natural. Agora, claro, eu exijo que me respeite. Eu sou seu pai. Você está aqui porque eu amo você. É porque eu quero. Porque um filho, a gente é obrigado a recebê-lo. Mas você, eu elegi recebê-la. E na hora que eu não quisesse mais, eu entregava ao juiz de menores. Mas você está aqui porque eu amo você. Agora, eu não exijo que você me ame. Mas deve haver um motivo e eu quero que você me diga. Não, tio, eu amo o senhor. Não ama. Todas as suas demonstrações são de ressentimento. Não é não, tio. Depois de uma labuta muito grande, ela disse, é que eu tenho medo do Senhor. Eu disse, medo? Eu já lhe bati? Não. Já lhe puxei o cabelo? Não. Embora tenha uma vontade danada.
E me lembrava de minha mãe que dizia que Deus botou a orelha menino para puxar. Porque o menino passa correndo, a gente faz assim, dá um freio de lona na orelha. Mas eu não devia. Eu disse, por que você tem medo? Eu tenho sempre a impressão que o senhor vai me reclamar. E você faz coisas erradas? Não, senhor. Notem a consciência de culpa, hein? De outra vida. Conflito e complexo de inferioridade de hoje com raízes no passado. Eu disse, você sabe o motivo? Não, tio. Pois eu vou lhe contar. Aí eu contei a história toda. Você era mãe do senhor fulano de tal naquela época e ficou com mágoa de mim pelo que seu filho lhe contou. Agora Deus mandou você vir para os meus braços para nós nos reabilitarmos. Ele é meu amigo, ele está aqui ouvindo e eu quero que ele ouça. Porque você sabe que a vida não é isso. A vida é um mundo espiritual e tal. Falei. Ela então levantou-se, tio, o senhor me perdoa? Eu digo, não. Não perdoa? Não. Puxa, tio, por que não perdoa? Porque eu não tenho mágoa de você. A gente só perdoa quando tem ressentimento. Eu que não tenho. Eu lhe amo, continuo amando. Tio, me desculpe. Também não desculpo. Eu vou mudar. Também não é obrigado. Eu só quero que você saiba que esse receio que você tem de mim procede de outra vida, mas não se justifica. Os senhores que são pais, alguns, se têm um filho bom, na expressão profunda da palavra, não será melhor do que minha filha. Ela está com 24 anos. Entre 18 e 21, nós emancipamos. E ela disse, tio, eu prefiro ficar aqui. Pois não, minha filha. Fez pedagogia, está fazendo grau superior. Tio, eu posso estudar? Pode, minha filha. A doutrina nos manda estudar mais e tal. Ela me vigia. Eu moro no primeiro andar. E ela antes ficava estudando na escada. E eu pensava que era para utilizar a eletricidade, para economizar em casa, ou para que não atrapalhasse seus irmãos. Até uma vez, eu me deito normalmente às 3 da manhã, 3h30. Eu saí da minha sala, ela estava cochilando. Disse, minha filha, vai deitar. Não, tio, eu estou aqui porque o senhor pode querer um cafezinho, uma água. Eu disse, mas eu não vou querer café 3 da manhã. Quer que eu vá buscar? Para agradar, eu digo, eu quero. Para não decepcionar, vá buscar. Então ela vem. Uma vez qualquer, eu disse, hoje vamos dormir cedo. Todo mundo, obsessores, guias, eu, todo mundo. Se deitar cedo, porque amanhã eu vou levantar cedo. E ela saiu. E morava de frente da casa grande, bem da frente do meu quarto. Então daí a pouco eu ouço baterem a porta com muita força. Eu me assustei, disse correndo, quando abri a porta, era ela. Tio, o que é que lhe aconteceu? Eu disse, o que é que me aconteceu? Nada. Puxa, tio, que choque que o senhor me deu. Qual foi o choque que eu lhe dei? Antes de dormir, eu abri a janela, olhei, a janela do banheiro estava acesa. Eu disse, mas era só que faltava. Eu não ir mais ao banheiro nessa idade do campeonato. Ia ter que ir de luz apagada para não lhe assustar. Minha filha, nunca pergunte a um velho se ele vai ao banheiro. Ele não sai do banheiro, minha filha. Eu já vou então deixar a luz acesa perpetuamente, porque não lhe assusta. E procurei brincar porque ela estava impactada. Ela me segurou assim os braços. Tio, não morra. Porque se o senhor morrer, o que será de mim? Eu disse, minha filha, e Deus? Não depende de mim morrer ou não morrer. E Deus? E você que já é uma mocinha? Eu vou morrer já já. Não se firme em pessoas. A luz da doutrina que nós colocamos no seu coração foi para você sentir saudade de seu tio, mas para você viver de uma maneira edificante. Não pense isto. Mas tio, é que eu não tenho ninguém no mundo. Eu digo, não diga isso. Nós somos aqui 38 adultos que lhe amamos. São 125 irmãos. Eu sei, tio, mas eu não tenho ninguém. Eu entendi o que ela quis dizer. Todo mundo tem um parente, tem um cachorro, tem um gato, tem um tio, tem um avô. Eu não tenho ninguém. Eu digo, E nós que demos a nossa vida, não vale só porque não é o mesmo sangue? Qual era a vantagem de dar um sangue sifilítico? Ela riu. Bobagem, minha filha. Fique em paz. Se eu desencarnar e você sofrer, eu falhei. Porque a mensagem que eu lhe dei não foi bastante forte para tornar você feliz. Lembre que o Espiritismo é doutrina de alegria e de paz, e não de conflitos. Quero contar com toda esta conversa longa
que o melhor exercício é amar. O espírito máscara de ferro hoje é meu benfeitor. E foi, porque durante todo aquele largo trânsito, eu me vi obrigado, entre aspas, a proceder bem. Porque eu sabia que se eu escorregasse, ele me pegava. Se eu mudasse de faixa, por sintonia, ele teria pressão psíquica sobre mim. E uma conduta saudável impedia que eu sintonizasse com ele, embora ele sintonizasse comigo. Daí, ame. Exercite a bondade, ore pelas pessoas que você julga lhe fizeram mal. Ore por elas. Ore hipocritamente. Ore com raiva, mas ore. É como uma amiga diz assim: eu te perdoo, desgraçado. E diz uma linha da psicologia humanista: minta até se acostumar com a mentira, isto é, diga a verdade sem crer nela. Vai dizer tantas vezes, se torna lugar comum e passa a crer. Então mude de atitude mental. Tem outra pergunta que é o mesmo. Tem outra sobre relação mente-saúde, já falamos. Como tirar uma lembrança viva de uma vida passada que nos atormenta por anos a fio, confundindo-se com a atual existência? Faço tratamento psiquiátrico com médico espírita, sinto dor de uma morte súbita quando passo em lugares abertos, etc. Está na orientação correta. Essa reminiscência de existência passada está dentro de você. E muitas vezes vê os vislumbres. A terapia psiquiátrica é muito saudável. Digamos aqui de uma vez por todas, o Espiritismo apoia o sagrado exercício da medicina. Não é uma doutrina que veio combater, ela veio paralelamente iluminar a medicina. Joana tem esta frase: quando Deus deseja que a humanidade progrida, envia os seus missionários para que se reencarnem na área da ciência, da filosofia, da didática, das artes, para tornar o mundo melhor. Então, o médico, o psicólogo, o terapeuta, todos eles são instrumentos de Deus. Se este ou aquele não se conduz como deveria, é um problema do indivíduo, não é da profissão. Porque muito médium e muito espírita também não se comporta como deveria. E nem por isso temos uma noção negativa do espiritismo. Há pessoas, e gostaria de aproveitar a oportunidade, médiums ou pseudomédiums, que adoram fazer diagnósticos depressivos e depreciativos dos outros. A pessoa quebrou o braço, é obsessão. A pessoa está com queda de cabelo, é obsessão. Não sei como é que sabe. A pessoa tem um transtorno psicológico, é obsessão. Tem uma psicose maníaco-depressiva, é obsessão. Como é que sabe? Eu chamo super médiums. Eles usam não vidência, mas telescópio e vência. Porque veio logo. Às vezes na rua, olha essa pessoa, você está muito carregado. É de um ridículo sem limite. Ninguém sabe. A obsessão é tão sutil e complexa da fisiologia do fenômeno psiquiátrico que ninguém na Terra hoje sabe onde uma começa e a outra termina. O claro escuro é sinuoso. Eu me tenho permitido a oportunidade de perguntar a um sem número de psiquiatras espíritas, de neurocirurgiões espíritas, de psiquiatras ateus, livres pensadores, para que eles me iluminem, e eu tenho uma ideia para comparar com as dos espíritos. Ninguém sabe. Então nunca devemos dizer a ninguém que ele está obsidiado. É uma pecha, meus irmãos. É falta de caridade e de respeito pela pessoa doente. Quando vier alguém com um problema psicológico, psiquiátrico ou mediúnico, diz assim: será que eu estou obsidiado? Qual nada. Todos nós temos espíritos adversários, até Jesus. A tentação dele não foi o espírito do mal, foi uma tentativa de obsessão, só que ele não sintonizou. Mas não digamos, este obsidiado, aquele não é, esse precisa de 7 sessões de desobsessão, está na moda. Como sabe que são 7? E se a pessoa não se transformar interiormente?
Eu faço sessões mediúnicas há mais de 50 anos, há 53 anos, ainda estou obsedado. Ainda estou meio atrapalhadinho. Tem lugares assim, 7, ainda dá o cartão, vai, tuc, faz aquele buraquinho no cartão. Meu Deus, que novidade é essa? Vamos depurar o nosso movimento de superstições. O seminário não comporta, porque a temática é outra, mas a gente pode dar assim um complementozinho. Então, mesmo quando a pessoa está visivelmente perturbada por entidades perversas, e me disse: Edivaldo, o que é que você acha que eu tenho? Procure um psicólogo. Eu sugiro o psicólogo, é um amigo. Você necessita de alguém para conversar, para ajustá-lo. E ademais, venha fazer a terapia espírita, venha ouvir, vá ao atendimento fraterno. E lá os companheiros verão se você necessita da bioenergia, do passe. Mas venha, uma sessão dessa é uma terapia de grupo. Venha que você se beneficiará. Depois você começa a estudar o espiritismo. Ah, mas recomendaram para uma sessão mediúnica. Não vá. Se você for, piora. Porque imagine, a pessoa já está cheia de conflitos. Vai uma sessão mediúnica, meu obsessor dizendo: vou te matar. A pessoa sai pior. Se acreditar, sai pior. Se não acreditar, diz: isso é uma farsa. Não. Vá primeiro estudar. Tome o passe. Mude de atitude interior pela vida. E assim sucessivamente. Não façamos diagnósticos. Porque então os médicos que estudaram tanto nas academias, que estudam também a doutrina, ficam tanto constrangidos quando chega um paciente: eu fui a um centro espírita e disseram que é obsessão. E ele faz uma chapa, uma radiografia ou uma experiência mais avançada da tecnologia e constata o dano físico. Então, é negativo para o nosso movimento. Não precisamos de fazer chantagem para atrair público. Não precisamos. A doutrina é tão maravilhosa que atrai pelo amor. Aquele ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É conversa fiada. Muita gente está vindo pela lógica. E quem está doente vem na busca da solução e encontra outro caminho. Para uma pessoa que sofre com bloqueio psicológico, o que fazer? Como dar o primeiro passo? Buscando o psicólogo. Procure o psicólogo. Ele é amigo. Se você não tiver dinheiro, tiver dificuldade, procure um psicólogo do INPS. Eu não garanto muito, não. Mas... pior do que está, não vai ficar. É até capaz de curar o psicólogo do INPS. É a lei da compensação. Mas vá, eu acho chiquérrimo. Eu tenho amigos assim: ai, Edivaldo, estou chegando do psicólogo. Eu falo: não? É a última moda. Mas é tão bonito. Ah, eu estive no meu analista. Eu fico morrendo de inveja. Mas como eu tenho também o meu analista, que é Jesus Cristo, quando a coisa aperta, eu digo: segura aí que eu vou lá. O que é que você está pensando? Aí mando, falo alto, tranco a primeira porta. Meu Jesus, que negócio é esse? O que é que você está pensando? Afinal, você acha que eu sou saco de pancada, que sou capacho? Eu sou espírita, mas ainda sou Divaldo Franco, estou. E o senhor era Jesus Cristo, tem dó, dá um empurrãozinho e tal. Eu tenho a impressão que ele diz assim: mas esse Divaldo não tem jeito, eu vou mudar mesmo. E ele muda, o bem dele. A meu favor, é claro. Quantas vezes nos dias de crise de angina, eu me sentava e dizia assim: venha cá, venha, sente aí. O senhor não disse que pedia e obteria? Estou pedindo. Sente aí, vá. Como lá no céu está muito longe, sente aí. Meu amigo, está doendo. E um dia eu me lembrei de São Francisco, quando ele foi queimar o tracoma, queimar com ferro em brasa, que queimou até a orelha. Ele olhou para o ferro em brasa viva. Frei Leão e irmão Chapéu deram no pé, não aguentaram a dor dele. Ele aí sorriu e disse assim: irmão Fogo, seja bonzinho, irmão Fogo, eu lhe quero tanto bem. E aí, e no outro. E aí ele começou a cantar o hino ao irmão Fogo, que me ocultas a visão, para que eu possa ver o reino de Deus. Ele que era o amante do sol, da lua e das estrelas. Notem como é comovedor, meu irmão, meus amigos. Não é masoquismo, é amor. E quando o Frei Leão viu a imensa queimadura,
A partir daí ele teve que pôr uma atadura, um pedaço de tecido nos olhos. Perguntou, doeu? Ele disse, não, meu irmão. O irmão Fogo não foi violento comigo. Porque a dor tem a dimensão que nós lhe damos. Se nós nos resolvermos numa atitude psicológica de aceitação, dói menos. De rebeldia, dói mais. Dentro da consciência, como adquirirmos o discernimento do que fazer e falar, do que não fazer e não falar? Todos nós temos o senso de medida. Mas a melhor maneira de nós sabermos é esta. Haja em relação ao outro, conforme você gostaria que o outro agisse em relação a você. Aí está a medida. Se o que você vai dizer você gostaria de ouvir, então você já tem um senso. Mas evite, quanto possível, ferir, magoar, desanimar os outros. Há pessoas que têm uma euforia de darem uma notícia, já viram? Já soube da última. E aí conta uma desgraça. Quando me vem dizer, Divaldo, já soube, eu digo, não quero saber. Divaldo, fulano disse, não quero, muito obrigado. Mas eu faço questão. Mas você faz questão de me ver atormentado? Não, então eu prefiro não saber. Ah, mas eu ouvi, você me defendeu. Ah, você sabe, né? Eu digo, então não precisa me dizer. Ah, eu defendi, então já fiz a sua parte. Me deixe em paz. Não me deixe na minha inferioridade criar ressentimentos. Então não me diga. Ah, mas você precisa de saber. Não preciso não. Se eu precisasse de saber, a pessoa me dizia. Não me disse porque eu não preciso de saber. E não deixo. Vem, porque nós temos aqueles fofoqueiros profissionais, né? Que já começa assim, nem te conto. Eu digo, não conte mesmo. Não conte mesmo. Para que eu quero saber? Para carregar lixo? Porque depois que a gente sabe, fica com aquilo na cabeça. Para quê? Sadismo do outro. Ele diz assim, eu te conto porque sou teu amigo. Eu digo, não é não. O amigo jamais cria desprazer. O amigo é aquele que nos poupa e não aquele que nos sobrecarrega. Então não deixe. Quando alguém chegar e dizer assim, olha, eu soube que seu marido... Ah, ele é um homem muito bem procedido e não me conte o resto, porque senão eu conto a ele. E conte. Ah, porque tua mulher é uma excelente senhora. Até hoje ela me respeitou. Ah, mas na minha vida particular eu não admito que você entre. Acaba. A fofoca de centro espírita. Ai, que delícia a fofoca espírita. Meus amigos, já houve algumas me envolvendo que eu fiquei admirado da imaginação. Como a imaginação é rica, se eu digo assim, ai, que pulga, a pessoa vai, ai, Divaldo falou em tortuga. Ai, que dor, ai, Divaldo falou de muito amor. Ou ao contrário, de mais um grande amor. Meu Deus, que coisa. Eu tinha uma amiga que era uma coisa deliciosa da fofoca. E eu era bastante jovem, ainda sou. Mas naquele tempo era um pouquinho mais. E um dia ela chegou assim para mim e disse, sabe quem está entrando? Eu digo, não. Fulana de tal, aquela que você não gosta. E a senhora vinha chegando. Eu deixei a senhora passar. Oi, Divaldo, oi. Ele disse assim, como é que você sabe que eu não gosto? Ah, você não gosta, você me falou que não gosta. E eu às vezes fico com dúvida de mim, porque a pessoa não pode estar mentindo. Ele diz assim, mas eu falei, vai ver que eu sou doido, varrido. Eu digo, eu falei assim, eu não gosto de fulano. Não, assim também não foi. Como foi? Você demonstrou. Mas como que demonstrou? Ai, eu lhe falei, olha fulano de tal, e você fez... Aí eu vi que você não gostava. E ela disse a mim que eu falei que não gostava. E imagine o que ela deve ter dito à senhora. Quando terminou a reunião, disse assim, ó, vem cá. Se por acaso alguém lhe falou de qualquer coisa aqui em nossa casa, nós somos um número tão grande, às vezes a pessoa não está de bom humor, e pode ter uma reação inesperada, não leve em consideração. Ela disse, fulana me disse que você me detestava. Eu disse, pois é, foi interpretação curiosa, ela é uma pessoa muito boa e etc. Outra vez, eu fui passando e uma amiga disse, Divaldo, está tão orgulhoso que não fala mais com a gente. Eu tive um choque, eu digo assim, me desculpe, eu não vi. Não viu, com este olhinho miúdo. Você viu sim, mas não quis falar comigo. Eu disse, como você sabe que eu não quis? Porque você me olhou e não falou. Depois eu lhe confesso que olhei, mas não vi. Eu estou com um problema tão grave que estou introspectivo, não vejo. Estou olhando, mas não vi, me desculpe. Agora eu lhe pergunto, eu digo que vi e não decodifiquei a sua presença. E você que me viu, por que não falou comigo? Quer dizer, ela me censurou de eu não falar. E ela, por que não falou comigo?
Porque o direito é do outro, nunca é nosso. Notem a falta de autodescobrimento. Dentro desse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, existe uma sistemática para obtenção, uma técnica, ou um tratado para o processo de observação e mudança? Sim, é o que nós iremos apresentar. Gostaria de ouvir mais sobre como recuperar ou manter a saúde dentro do tema autodescobrimento. Tenha paciência, vamos chegar já já. O caminho para o autoconhecimento é a fé, a perseverança. Estou no caminho certo? Aí eu não sei. Só você que sabe. A fé é instrumento. O esforço, a ação é que é a maneira eficaz. Porque a fé sem obras é morta, dizia Tiago. Não basta crer, mas aqui entra a perseverança. Persevere, insista no bem. E então você terá o caminho do autoconhecimento e do bem. Iniciando-me há pouco na prática e no estudo da filosofia espírita, deparo-me com a seguinte questão: qual será o meio mais eficaz e mais sincero de praticar a caridade? Amar. Se não amar, não pratica caridade. Então comece pelas pequenas coisas. Comece dentro de casa. Porque há pessoas maravilhosas com os estranhos e dentro de casa são umas ferinhas. O próximo, mais próximo, é o que está mais próximo de nós. Em espanhol, há duas palavras parecidas que fica muito bonito e que é muito chique, eu vou falar com sotaque de Madrid. El próximo, mais próximo de nosotros, es el próximo que está em nuestro hogar. O próximo, mais perto de nós, é aquele próximo que está dentro de nossa casa. Então, é necessário que nós tenhamos caridade para com nossa mãe velha e caduca, para com nosso pai implicante, para com nosso filho rebelde, para com nosso companheiro, companheira insistente. Caridade com ele. Porque é muito fácil ser bom para quem não nos conhece e muito difícil para quem convive conosco. Porque essa caridade dentro de casa é um pouquinho mais complicada porque a gente já está irritado. Depois de uma boa temporada, a gente ora: ai meu Deus, tenha caridade, faça ele desencarnar. Que é para a gente ficar livre. Né? Eu tive um amigo que um dia me disse assim: Divaldo, eu encontrei minha alma gêmea. Ele era casado e tinha 3 filhos. A alma gêmea, claro, era mais bonita do que ele, mais nova do que ele, 25 anos. Ninguém acha a alma gêmea desdentada, velha, capenga, careca. Mas bem bonitinha, bem bonitinho, a gente acha. E então, coitadinho, ele é bem romântico, me diz assim: ai, Divaldo, estou literalmente apaixonado. Mas o meu problema é que eu sou muito bem casado. Ele era honesto. Eu adoro a minha mulher. E adoro essa criatura. O que é que eu faço? Eu digo: meu filho, você com essa fartura toda, pergunta a mim, toda a maior carência. Eu não tenho nem prece, quanto mais companhia. Ai, mas me dê um conselho. Eu digo: já que você ama a sua esposa, bastes. Ai, mas falta outra metade. E não sei o quê. Eu posso lhe fazer um pedido, Divaldo? Não pode, mas eu não tenho nenhuma obrigação de atender. Você faria um pedido ao Dr. Bezerra? Eu digo: Dr. Bezerra de Menezes é um espírito venerável. Ele não vem quando queremos. As entidades nobres aparecem muito pouco. Ah, mas quando ele aparecer? Pois não, se ele aparecer, eu levarei o seu requerimento. Divaldo, é o seguinte: eu amo tanto a minha mulher que eu queria pedir ao Dr. Bezerra para desencarná-la. Então eu me caso com a outra e ele reencarna minha mulher para vir nos meus braços para dar beijinhos nela. Ele me propôs tornar Dr. Bezerra assassino. Eu parei assim e digo: eu acho que eu não estou ouvindo. Eu digo: olha, eu vou propor o seguinte: como o problema não é nem sua mulher, nem a moça, eu vou pedir ao Dr. Bezerra para lhe desencarnar. E você nasce no braço da sua mulher e a outra vai ser sua madrinha. Aí você vai beijado pelas duas. Ai, assim não. Eu digo: agora, Dr. Bezerra assassinar a pobre da esposa, ou então eu vou pedir para que ele desencarne a namoradinha
E ela vem como filhinha. Não, mas veja a nossa astúcia. Porque alguém durante o dia se apresenta de uma forma e depois à noite, após dormir, se apresenta de uma maneira totalmente diferente. Aí o caso é um pouquinho complicado. É porque deve ter noites muito inquietas. Ao desligar-se do corpo, deve ir para regiões um pouco atrapalhadas. E vem de lá com imantações. Tenha bem paciência. E quando a pessoa deitar, se for uma pessoa querida, um parceiro, aplique-lhe energia, o passe, a bioenergia. Ah, mas ele não acredita, não precisa acreditar não. Passe aqui a mão no centro cerebral, que o povo chama olho de Siva, terceiro olho, no centro chakra cerebral. E orando, vitalize-o. Eu vou ensinar uma técnica daqui a pouco. Vitalize-o. Se ele acordar e perguntar o que é, ai meu bem, estou lhe acarinhando. Pai nosso que estás nos céus. Tem aqui umas questões pessoais. Qual a maneira de sentir-me segura, tranquila, a ponto de tomar uma decisão com a certeza de que ela é a verdadeira? É começar a tomar pequenas decisões e à medida que os acertos forem maiores ou mais numerosos do que os erros, você ter uma diretriz. Não assim uma receita, faça isto e resolver o problema. Exercite-se. Se deu errado, recomece. Caiu, levante-se. Parou, ande. Se alguém disser eu não caí nunca, diga como Chico Xavier falou, porque nunca se levantou. Só não cai quem já está deitado. Eu nunca tropecei, porque nunca andou. Há o ditado popular, pé que não anda não toma topada, porque está parado. Então tente. Se não deu certo hoje, dará certo amanhã. Em se tratando de aceitar a gente, dando o seu direito de errar, como conciliar isso com a necessidade de obter a melhora íntima, a modificação interior? Mas eu disse, você tem o direito de errar, mas tem o dever de corrigir-se. Não é ficar no erro. É somente não ser cruel para com você. Não ter o espírito de autodestruição. Não realizar essa consciência conflitiva de culpa. Não ter esse caráter de autopunição. Não, eu não mereço ser feliz. Eu não tenho direito porque eu fui uma filha ingrata. Eu fui um filho... Não, eu não fui bem, mas eu vou melhorar. Reconheça as suas possibilidades e ajude-se. Quando eu já sei sobre o meu autoconhecimento e não consigo praticá-lo, como posso desenvolvê-lo? Iniciando. Não é que a gente vai começar o autodescobrimento pelo fim. Vai começar, eu ensinei as técnicas. Pergunte, quem sou eu? Quem sou eu? Eu demorei 6 meses na primeira pergunta. Buda demorou 13 anos. Ele era piorzinho do que eu. Ele foi para um monastério, não conseguiu. Depois ele sentou-se à sombra de uma árvore, uma figueira, chamada árvore Bodhi, em sânscrito, árvore da sabedoria. Mergulhou, viajou para dentro e se iluminou. O príncipe Siddhartha Gautama. Porque o título Buda como Mahata é um título de enobrecimento, como Cristo, como Logos, como Rabi. Então o príncipe Siddhartha auto-iluminou-se. Como foi que ele se iluminou? Ele começou a mergulhar e percebeu que a vida é somente sofrimento. Notem que beleza. Por que ele percebeu que a vida é somente sofrimento? Porque a vida física é ilusão. Tudo que nós vemos e pegamos não é. Tudo que nós não vemos e não pegamos é. Anaxágoras já dizia exatamente isso. Como nós acreditamos que é, aquilo nos decepciona e nós sofremos.
Então ele concebeu 4 nobres verdades. Tudo na vida é sofrimento. Primeira nobre verdade. Quais as causas do sofrimento? Segunda nobre verdade. Causas atuais e causas passadas. Notem que a linguagem espírita, hein? Terceiro, como libertar-se do sofrimento. Então, fazendo uma análise de si mesmo e direcionando o pensamento para o ser transcendental. Quarto, quais os métodos para fazer o sofrimento cessar? E ele criou 7 métodos, que ele chama as 7 meditações. Notem a primeira e com isso daremos nosso intervalo. A primeira meditação é esta: olhe todos os seres sencientes, quer dizer que têm sensibilidade, vegetais, animais e humanos, como se fossem sua mãe. Olhe todos os seres sencientes como se fossem sua mãe. Segunda, deles o que você gostaria de dar à sua mãe. Se sua mãe não foi boa e você tem ressentimentos, liberte-se, porque ela foi boa. O fato de deixá-lo nascer já foi um grande gesto. Então, ame-a por isso e devolva esse bem em amor a todos os seres sencientes. Terceiro, haja com bondade. Haja sempre com bondade. Tire da rosa o espinho e não note o espinho aspirando o perfume da rosa. Quarto, mantenha compaixão. No budismo, a compaixão não é esse sentimento de piedade. Ai, coitado. Sempre que você agir, haja com paixão. Quer dizer, não seja morno, seja ardente. Quinto, realize-se na ação do bem. Sexto, tenha o gesto incomum. Quer dizer, faça algo que não seja habitual. Uma psicóloga americana, a doutora Elizabeth Brenner, diz assim: não pode haver nada mais desagradável para a dona de casa do que lavar pratos, panelas e copos, mesmo tendo lavadora elétrica. Tem primeiro que fazer uma limpezinha, senão fica meio gordurosinho. Isso que é um dever, faça com prazer. Não olhe como um dever, um castigo, ter que lavar prato todo dia, porque come todo dia. Então lave o prato e aproveite para fazer uma coisa inabitual. Enquanto lava o prato, cante, mesmo com voz desafinada. Nem todo mundo tem a voz do Dr. Denizar. Então, lave assim, fanhoso e tal, né? E aproveite esse tempo para pensar coisas boas. É um tempo que você está usando manualmente por automatismo e que a mente está livre. Ela chega a dizer: lave o copo como se você fosse um barman. Lave bem, depois o copo brilhante. Vai ver que o dever desagradável torna-se um prazer eufórico, porque é uma terapia. E quando cansar de lavar copo, lave panela. Quando cansar da panela, lave o fogão. Quando o fogão estiver muito engordurado, aí vai lavar o prato. Varie e faça uma coisa inabitual. Ela, como psicóloga, chega a sugerir o seguinte: se você tem automóvel, um dia saia de ônibus. Entre no ônibus para ver como é que é. Muita gente nem sabe. Nasceu montada no automóvel, vai morrer no carro mortuário. E não vai entrar no ônibus. Entre no ônibus. Se tem o hábito de almoçar em lugares elegantes, um dia vou almoçar no mercado. Chegue lá e diga assim: me dê um PF, um prato feito. E então, irmã mosca para lá, irmã mosca para cá, e a gente vai com Deus. Aqueles jovens cujo avião caiu na Cordilheira dos Andes usaram antropofagia para sobreviver. Comeram o cadáver dos que morreram. Aí fala, porque não estava lá. Então nós nunca sabemos o que a vida nos guarda. Aí Buda diz: faça algo inabitual, positivo, é claro. Então, se você tem o hábito de não perdoar, comece a perdoar. Olha aí, livrando do sofrimento. Sétimo, procure o lado transcendente da vida. E aí ele receita
5 técnicas: pensar, falar, agir, sentir e amar retamente. Olha que beleza. Pensar, falar, agir, sentir e amar retamente. Não seja a sua vida dúbia, seja reta. E aí você estará libertando-se da ilusão da causa do sofrimento. Então a pessoa se autodescobre. Teremos agora a nossa pausa e dentro de 20 minutos voltaremos para o autodescobrimento.